né? Nós falamos que salvação é um processo, né? E é o primeiro momento em que a gente tem esse encontro. Vou baixar esse aqui que está me chamando a atenção. É o primeiro momento que a gente tem um encontro com o nosso Senhor Jesus. Nós temos esse encontro com Ele, né? E isso parte de uma decisão. A gente comentou que a gente não pode confundir, né, decisão com salvação efetiva. Quantas pessoas que se decidem na igreja e não mantêm essa decisão? Né? Não mantém essa decisão, o que vai acontecer? Essa pessoa não vai desenvolver a salvação, ela não vai passar por todo o processo da salvação e o final disso é que ela não vai ter uma experiência com Cristo. Né? Nós falamos que aqueles que mantêm essa decisão, né, eles começam a desenvolver, a palavra diz que, a gente vê o Novo Testamento, Jesus Cristo dizer o tempo inteiro, permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. E se permanecermos nele, né, nós teremos os nossos pedidos atendidos, as nossas vidas alinhadas, né? Esse é o contexto. Salvação é um processo de começo, meio e fim. Quando eu decido e coloco em prática a minha decisão de andar com Jesus, eu sou livre da culpa do pecado. Quando eu encontro aquela âncora da alma, né? Nesse meio do processo, depois que eu passo por essa porta, eu entro no caminho, a porta estreita, e entro por esse caminho, né? Eu começo a me tornar livre do domínio do pecado. Meu irmão, nem todo mundo que se converte do dia para a noite passa a viver uma vida nos modos que Jesus quer. Conheço pessoas que sim, se converteram no outro dia, deixaram vícios, deixaram a vida pecaminosa e assim por diante. Mas nem todo mundo é assim. Comigo, por exemplo, não foi. Né? Então a gente começa a se livrar do domínio do pecado. Alguns pecados que me dominavam, eu começo a entender, eu começo a aprender, isso não me domina mais. E assim por diante. Ou seja, nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Esse seremos é lá na glória, quando encontrarmos o Senhor, quando estivermos ao lado dele, em nome de Jesus. Salvação é um processo. Efésios 2,8 vai dizer, pela graça sois salvos mediante a fé. É verdade, existe o processo da graça, mas mediante a nossa fé. A nossa fé, quando nós cremos, eu creio que esse Jesus pode me salvar. Eu creio que eu sou tão pecador, eu tenho tantas falhas, mas Ele me ama, Ele quer um relacionamento comigo, um processo de intimidade. Não é pela minha força, é pela capacitação, né, que eu creio que esse Espírito Santo pode me dar. Ou seja, não há nada que eu faça sozinho para alcançar a salvação. É o sacrifício de Jesus. É a graça dele que foi derramada sobre nós. Esse pacote da graça. E quando nós aceitamos, nós damos esse passo e dizemos, sim, Deus, eu quero andar contigo. E daí começa esse processo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Se você não assistiu a aula passada, acompanhe aí no nosso canal. Algumas dúvidas que me enviaram. Poxa, se é pela graça, eu tenho que fazer alguma coisa? Sim, é pela graça mediante a fé. Então eu preciso crer, né? Eu preciso crer. É necessário esse passo de acreditar, né? Nós não somos, pelo menos aqui na Igreja Batista do Parolim, respeitamos se você é, mas nós não somos aqueles que acreditam na eleição incondicional. Algumas pessoas acreditam assim. Nós os respeitamos, eles usam textos de referência, não venha a Pai aquele que eu não trouxer, aquele que o Pai não venha a mim, Jesus diz, aquele que o Pai não trouxer. É verdade, mas nós entendemos, como o texto de 1 Timóteo, quando Paulo escreve ele dizendo que Deus quer que todos os homens sejam salvos. O texto que vai dizer de eleição vai dizer, antes nos conheceu, depois nos predestinou. Primeiro ele nos conhece, Deus nessa onisciência, sabia quem andaria com ele, quem permaneceria com ele. Aquele que permanece fiel até o fim será salvo. Ele sabia quem permaneceria e assim ele os predestinou. Um outro texto que fala sobre contexto de eleição ou de salvação incondicional vai dizer, e dou-lhes a vida eterna e ninguém vos arrebatará das minhas mãos. Essa palavra ninguém ali é ninguém um terceiro. Mas não significa que eu não posso querer saltar dos braços do Pai, tá bom? Alguns textos que vão nos referendar também, entre esses outros aqui que eu citei, texto de Hebreus, capítulo 10, verso 26, vai dizer assim, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício para os pecados. Aqui está falando de pecado deliberado. Irmãos, nós somos pecadores e continuamos pecando. Mas temos esse relacionamento com o Pai, né? E nesse relacionamento com o Pai nós podemos pedir perdão. Mas esse texto que acabamos de ler está dizendo assim, se você peca voluntariamente, irmão, você sabe que é pecado, né? Você não quer nem lutar contra isso. Olha, há um lugar que você pode entrar que pode ser muito complicado para você. 1 Timóteo 1,19, eu estou com a minha colinha aqui.
1 Timóteo 1,19 vai dizer assim: conservando a fé e a boa consciência. Paulo escrevendo para Timóteo, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Meus queridos, alguns naufragaram na fé. Alguns começaram a andar no trilho com o Senhor, mas naufragaram, ou seja, começaram e afundaram. É necessário permanecer. Precisamos ter isso muito firme no Senhor. Eu dei o exemplo disso na semana passada, o texto de Mateus 22, se não me engano, que vai dizer: Senhor, Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, né, nós operamos maravilhas. E o Senhor olha para eles e diz: nunca vos conheci, meus irmãos. O texto não está dizendo que essas pessoas acham que expulsaram demônios. Ela está sendo categórico, eles expulsaram. A gente vê o próprio Jesus dizendo: bem, ninguém expulsa demônios se não for pelo poder do Senhor, porque uma casa dividida, ou seja, demônio, não pode expulsar demônio. Porque pessoas que se moveram de maneira tão sobrenatural, o Senhor olha para eles e diz: nunca vos conheci. Justamente porque essas pessoas não permaneceram. Nós já passamos, todos nós conhecemos pessoas que se moveram intensamente no Senhor, foram bênção na vida dos outros, mas não permaneceram, ficaram longe do Senhor. Nós vamos ler ele hoje de novo, mas nós lemos o texto de Hebreus. Hebreus 6 vai dizer que pessoas que experimentaram do dom do Espírito Santo, do conhecimento da palavra, tiveram revelação de Deus, está falando de crente, meu irmão, mas caíram, deliberadamente caíram. Né? O Senhor vai dizer: olha, é possível que essas pessoas tenham muita dificuldade de voltar para o Senhor. Há um lugar que nós podemos nos afastar tanto de Deus, que nem voltaremos. Né? E esse texto está falando de crente. Está falando de gente que recebeu o dom do Espírito Santo. Amém? Dado esse resumo de salvação, assiste a aula da semana passada. Hoje nós vamos falar sobre Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. É óbvio que aqui nesses 40, quase 50 minutos, a gente não consegue aí fazer toda a doutrina do Espírito Santo, tá bom? Mas a gente vai fazer uma aula rápida na tentativa da gente esclarecer esse assunto, amenizar esse assunto na nossa mente em nome de Jesus, porque as coisas são conectadas, as coisas são basicamente uma sequência. Eu quero abrir, peço para você anotar, tá? Separa papel, caneta, anote esses textos e depois medite neles. Peça para que o Espírito Santo venha confirmar e trazer, né, a orientação ao teu coração. Hebreus capítulo 4, né, Hebreus capítulo 6, né, Hebreus capítulo 6, é parte da continuação do que nós estudamos na semana passada. Hebreus 6, a partir do verso 4, vai dizer assim: porque é impossível que os que já foram uma vez iluminados, e provaram do dom celestial, ou seja, iluminados. A gente experimentou da iluminação do Senhor, dom celestial, Espírito Santo. Fizeram participantes desse Espírito Santo. Verso 5. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam um filho de Deus e o expõem ao vitupério. Olha que versão legal que eu estou aqui. Verso 7. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Verso 8. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Verso 9. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Algumas versões vão dizer coisas que acompanham a salvação. Verso 10. Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho do amor para com seu nome mostrastes enquanto serviste ao Senhor e ainda servis. Verso 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre até o fim, o cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Mostre o cuidado até o fim, o contexto de permanecer. Até quando? A completa certeza da esperança. E o verso 12 vai dizer: para que não vos façais negligentes, mas sejam imitadores dos que, pela fé e paciência, herdaram as promessas. Aleluia, que texto poderoso. É parte do texto que nós lemos na semana passada, ou seja, existe um buraco que aqueles que não permanecem podem entrar, e eles podem ficar tão longe de Deus, né, que não retornam. Puxa vida, mas o que esse texto, né, tem a ver com salvação? Eu entendia, né, que o verso 7, a partir do verso 10 era um intervalo que não tinha nada a ver, mas tem tudo a ver com salvação. Como eu desenvolvo a minha salvação? Como eu permaneço no Senhor? Como que isso acontece? Vamos lá para o verso 7. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa
para aqueles a quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, queridão. Terra aqui, existe uma figura de linguagem muito poderosa. Terra aqui é a figura do homem. O homem que veio do pó, né? A terra, chuva, a água é a figura do Espírito Santo. A água que cai sobre a terra, meu querido, chuva caindo sobre a terra, Espírito caindo sobre o homem. A palavra de Deus vai dizer, né, que o Espírito foi derramado sobre toda a carne, né? O que a gente precisa entender é que é com a ajuda do Espírito Santo, né, que nós permanecemos no Senhor. Eu vou mostrar de novo o verso 7, ele vai dizer assim: a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai. Muitas vezes cai. Nós que somos a terra precisamos nos embeber dessa chuva. Nós que somos a terra precisamos nos embeber do Espírito. Sem a direção do Espírito, nós seremos apenas, e entendam aqui o que eu quero dizer, nós seremos apenas conhecedores da palavra. Muita gente conhece da palavra, mas não é convertido, não tem uma vida alinhada com os propósitos do Senhor Jesus. Por quê? Porque não são embebidos do Espírito Santo. Não se deixam ser enchidos por esse Espírito, não se deixam se envolver num relacionamento com esse Espírito Santo. A gente pode olhar a experiência dos apóstolos lá em Atos. Eles iam, falavam de Jesus, pregavam Jesus às pessoas e depois saíam e voltavam 1, 2 anos depois. E aquelas igrejas estavam ainda maiores. Por que isso acontecia? Porque existia uma direção muito forte do Espírito Santo. Os crentes, os primeiros cristãos do texto de Atos, tinham uma direção, estavam sob uma direção muito forte do Espírito Santo. E isso nós precisamos entender. Porque é muito importante que nós entendamos isso. Queridos, hoje nós temos duas coisas: a Bíblia e o Espírito Santo. Naquela época o povo só tinha o Espírito Santo. Eles só tinham o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo e a Bíblia. Nós deveríamos, é óbvio que a vida cristã ela não é baseada em performance, né? Mas nós deveríamos, de certa maneira, performar até melhor que eles. Porque eles tinham só, entre aspas, né, o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo, o que aconteceu com eles, os ensinamentos de Jesus, todos escritos à nossa disposição. Nós deveríamos ser crentes melhores do que eles. Mas a palavra de Deus vai dizer: errais por não conhecer a palavra e o poder. Nós deveríamos conhecer a palavra. O problema é que a gente encontra cristãos que conhecem muito da palavra, gente que conhece a Bíblia de cabo a rabo, conhece texto, tem texto decorado, conhece muito da Bíblia, mas não se envolve com o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, a gente conhece, principalmente no meio daqueles chamados pentecostais, pessoas que conhecem do Espírito Santo, que têm experiência com ele. Você vai no culto, o Espírito Santo está dando de braçada, gente girando, anjo descendo do céu, mas não conhece nada da palavra. Quando o texto vai dizer errais por não conhecer a palavra e o poder, nós precisamos de experiências com a Bíblia, nós precisamos de experiências com a palavra, mas nós também precisamos de experiência com o Espírito Santo. Sem a direção, sem a orientação do Espírito Santo, como disse o verso 7 aqui, ó, a terra, nós, que se embebe da chuva, água, Espírito Santo, e produz, ou seja, dá o resultado proveitoso, recebe a bênção de Deus. Nós precisamos nos embeber do Espírito Santo, nós precisamos nos encher dele, e é por isso que eu falo tanto na nossa comunidade, na nossa igreja, que nós precisamos de experiências com o Espírito Santo. Sem ele nós não somos nada, sem ele, meu irmão, entenda isso, sem ele não adianta nem mesmo ler a Bíblia. Muito cuidado com isso que eu estou falando, mas é sério. Conheço muita gente que lê a Bíblia, conhece a Bíblia de cabo a rabo, mas não tem a vida transformada. Por quê? Porque não há uma revelação de Deus através do Espírito Santo. É uma leitura física, é uma leitura histórica. Nós precisamos do Espírito Santo, sem ele nós não somos nada. Olha o que o verso 8 vai dizer. Mas a que produz, ou seja, a terra que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. Bem, o queimada aqui a gente entende até a figura de linguagem que está dizendo. É o mesmo texto de Hebreus, que está falando que é preciso permanecer, alguns não vão permanecer. Aí ele vem com esse intervalo do verso 7 e 8. Né? Verso 7 e 8. Lá no verso 9, ele vai dizer: amados, eu estou falando dessa forma, porque de vocês eu espero coisas melhores, coisas próprias da salvação. O que são essas coisas próprias da salvação? Principalmente ser embebido do Espírito Santo, ser direcionado por ele, ter o Espírito Santo em minha vida. Irmão, isso é importante demais a gente entender. Não existe salvação sem experiência com o Espírito Santo. É verdade que você pode decidir, mas a maneira que você diz, Deus, eu quero. Usa, Deus, através da fé, eu creio que o Senhor pode me salvar, mas me enche do Espírito Santo. A gente vai ver a experiência de Paulo em Atos, que ele conhece uma igreja, ele conhece alguns irmãos, e ele diz assim: vocês se converteram? Sim. Foram batizados? Sim. Mas e o Espírito Santo?
Que Espírito Santo esses irmãos dizem lá no livro de Atos? Posso achar essa referência e colocar para vocês. Ele vai dizer, como assim vocês não conhecem o Espírito Santo? Se vocês não conhecem o Espírito Santo, de nada adianta esse processo que aconteceu com vocês. Olha a repreensão que Paulo faz. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Nós não somos nada. E o Espírito Santo, a gente precisa se lembrar. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Né? Romanos 8:26 vai dizer assim, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Eu acho que o texto colei errado aqui. O Espírito Santo nos ajuda, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos como devemos pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa palavra ajuda aqui, ela significa pegar na outra ponta. E o que significa pegar na outra ponta? Imagine que eu preciso carregar uma mesa de algum lugar. Quando eu digo o Espírito ajuda, ou seja, ele pega na outra ponta, para que aquela ponta seja movida, alguém precisa pegar do outro lado. Então, o Espírito está pegando uma ponta. Se ele me ajuda, ele está me ajudando, eu preciso pegar do outro lado. Essa figura de linguagem é fantástica. A salvação é isso. O Espírito Santo vai me ajudar. Eu preciso pegar do outro lado. Ou seja, para o meu processo de crescimento na vida cristã, né, o Espírito Santo pega na ponta, eu preciso pegar do outro lado. Não, o Espírito Santo não faz sozinho, mas sem o Espírito Santo também não faço nada. Né? Ele me ajuda. E eu parto do princípio, meu irmão, sempre, que Deus não fala. E Espírito Santo e Deus são a mesma pessoa. Se Deus está pegando do outro lado através do Espírito Santo e o negócio não está andando, a responsabilidade de quem? Nossa! Isso é preciso ter muito claro na nossa mente. O Espírito, ele nos ajuda em todas as coisas. Todavia, João 16:7 vai dizer, todavia, digo-vos as verdades, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, olha que interessante, né? Que se eu não for, é Jesus falando, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. João 16, verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 9. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não vim vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muitos o que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Olha o 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele falará de si mesmo, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha que texto poderoso. Olha que texto poderoso. Nós precisamos entender qual é o papel do Espírito Santo. E qual é o papel do Espírito Santo? Ele não é um step. Muitas vezes a gente tem uma impressão de que Jesus foi e deixou o Espírito Santo, que é um pouquinho, está um pouquinho abaixo de Jesus. Meu irmão, não. Não, Jesus está dizendo, é necessário que eu vá. Eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai ser enviado. O papel de Jesus por nós foi morrer por nós. O papel do Espírito Santo é nos guiar, é nos anunciar a verdade. Foi o texto que nós lemos. Ele vos anunciará a verdade. Ele que vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem um papel fundamental na nossa vida cristã. E muita gente entende que o Espírito Santo está um pouco abaixo de Jesus. Jesus está dizendo, não. Eu preciso vazar. Eu preciso ir lá para o céu. Né, porque o Espírito Santo vai ser enviado. E se eu não for, ele não vem. E eu tenho coisa que eu podia falar, né, e vocês não vão nem entender. Mas esse Espírito Santo que eu vou enviar, ele vai falar para vocês. Ele vai vos ensinar. O papel não é meu. Jesus está dizendo, o papel de anunciar algumas coisas para vocês não é meu, é do Espírito Santo. E muitas vezes a gente reduz o Espírito Santo a um poder, a uma magia, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Conheço comunidades, irmãos, que ignoram tanto o Espírito Santo, colocam tanto o Espírito Santo de lado, que às vezes parece que ele não existe. E é muito sério a gente entender o papel do Espírito Santo na nossa primeira aula, na nossa salvação. É ele que vai nos convencer da justiça, ele que vai nos convencer do pecado, ele vai nos convencer do juízo. O papel do Espírito Santo nas nossas vidas é fundamental, e é por isso que é fundamental experiências com ele. Por isso que é muito importante termos essas experiências com ele, entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa. Aí a gente vai poder estudar. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo fala, o Espírito Santo se entristece. A Bíblia mostra que o Espírito Santo tem vontade. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, né, não entristeceis o Espírito. Outros textos vão dizer o Espírito falou. Ele é essa figura, ele é essa pessoa, ele é essa terceira pessoa daquilo que nós chamamos de Trindade.
e ele é fundamental. Jesus deixou muito claro, não é um step, não é assim um substituto um pouco abaixo da minha altura, ele tem um papel fundamental na minha vida. E como nós dissemos, a terra que embebe, que foi aquilo que nós falamos de Hebreus 6, né? Nós precisamos nos relacionar com esse Espírito Santo, nos relacionar. Texto de novo de Hebreus 6, agora verso 7, né? A terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela. Ou seja, nós precisamos nos embeber, nós precisamos nos encher desse Espírito Santo. Nós precisamos, né, nos relacionar com ele, ter esse relacionamento com ele. Atos 7, 51 vai dizer assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais, né? O povo de Deus está tomando uma bronca ali. Vocês resistem, não resistam. Se abram a ele, se relacionem com ele. Estejam abertos à ação do Espírito Santo. Como eu disse, existem comunidades que, infelizmente, colocaram o Espírito Santo num canto como se ele não existisse. Como se ele não existisse. Quando ele é fundamental, é ele que vai nos orientar, é ele que vai nos ensinar. Nós precisamos nos relacionar com esse Espírito Santo que é uma pessoa. Tá bom? Deixa eu olhar na minha cola se eu não estou deixando de nada aqui. Podemos impedir o Espírito Santo, podemos apagar o Espírito, né? Podemos fazer as coisas, impedir e atrapalhar o Espírito Santo nas nossas vidas. Temos que ter muito cuidado com isso. Tá bom? O Espírito, nós lemos agora há pouco, né? O Espírito Santo, ele nos auxilia, ele nos ajuda. Voltando àquele texto que nós falamos no começo, como não naufragar na nossa fé? Como não nos afogar na nossa fé? Tendo esse relacionamento com ele. Texto de João que nós lemos agora há pouco, né? Tendo esse relacionamento com ele, nos relacionando com esse Espírito que vai revelar a vontade dele, tá? Que vai nos mostrar, que vai nos falar. Eu gosto muito desse verso 13, né? Eu vou ler de novo aqui, João 16, 13. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque ele não falará a quem? Para nós. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Por isso que eu digo, meu irmão, não adianta ser um leitor da Bíblia sem a orientação do Espírito Santo. Precisamos desse relacionamento. A Bíblia diz para a gente refletir, para a gente meditar na palavra. Quantas vezes eu estou lendo a palavra e digo, Deus, o que você está querendo me dizer? E brota aquele negócio na mente. Eu entendo claramente, caramba, o Espírito Santo está trazendo uma nova direção. O Espírito Santo está trazendo uma iluminação daquilo que a minha alma, o meu ser não estava entendendo. Tá bom? Precisamos muito entender isso, muito desse relacionamento. Gênesis 6:3 vai dizer assim: então disse o Senhor, o homem estava vivendo centenas de anos. E daí ele vai dizer, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. O que estava acontecendo aqui? O homem estava vivendo 960, igual... Meu Deus, me fugiu o nome do homem. Não é Nabucodonosor, Matusalém. O homem está vivendo centenas de anos, né? E ainda assim ele não se converte. Aí Deus diz, faz o seguinte, depois do dilúvio a gente começa a acompanhar que a idade das pessoas começa a cair. É isso. Deus está dizendo assim, ó, vocês estão resistindo ao meu espírito. Vocês estão brigando com o meu espírito. Não está dando certo. Então assim, ó, vou dar menos tempo, né? Menos tempo para vocês poderem se relacionar com esse Espírito Santo. Tá bom? 1 Tessalonicenses 5:19, não apagueis o Espírito, né? Se a gente pode resistir ao Espírito, meu irmão, a gente pode não resistir ao Espírito. Se a gente pode apagar o Espírito, a gente deveria ter a responsabilidade de não apagar o Espírito. É muito importante a gente entender isso. Para que eu não naufrague na minha fé, eu preciso, a figura de linguagem que a gente usou, me embeber dessa chuva, me embeber desse derramar. Não existe salvação sem a ação do Espírito Santo. Eu não consigo desenvolver a minha salvação. Eu não consigo permanecer em Jesus. Eu não consigo permanecer com o Pai, né? Se eu não me relacionar com o Espírito Santo. É preciso conhecer da palavra. É preciso conhecer do poder. É preciso me envolver com Ele, né? A ponto de eu ser tomado por Ele. Eu gosto muito da figura de linguagem está lá em Ezequiel, que vai dizer que existem águas que dão no tornozelo, águas que dão no joelho, águas que dão nos ombros e águas profundas. Mais uma figura completa de direção do Senhor. A água, figura do Espírito Santo.
né? E eu gosto, né? Porque a figura de linguagem que a Bíblia está trazendo, a gente pensa o seguinte: não, um dia eu vou estar parado dentro da minha casa e o rio de Deus vai invadir minha vida, vai me levar e vai começar a me carregar. Meu irmão, não é assim que funciona. O profeta, ele começa a entrar. Ele vai em direção às águas. Ele vai em direção ao Espírito. Essa ideia que a gente tem, não, um dia eu vou estar na igreja, o Espírito Santo, as águas de Deus, a voz de muitas águas, as águas do Senhor, as águas do Espírito vão inundar, vão me carregar, aquele tsunami gospel. Meu irmão, não é assim que funciona. O profeta, ele começa a entrar e a água bate no tornozelo. Aí o texto vai dizer que ele entrou mais. Quem entrou mais? O profeta, não foi o Espírito não foi a maré que subiu. Né? Não é a maré que sobe, o profeta que entra. E essas águas batem no joelho. Ele entra mais ainda, e essas águas batem no ombro. Meu irmão, até aqui ele tem controle. Mas há um momento, meu irmão, que você está tão submerso no Espírito, que não é você que anda mais, é a própria correnteza de Deus que te guia. Amém. Glória a Jesus por isso. O que esse texto está querendo nos dizer? Não existe tsunami do Espírito Santo. Não existe tsunami gospel. Eu preciso entrar. Eu preciso ir em direção ao Espírito Santo. Pegue isso, leve isso para sua vida. Busque. Quando você sentar para orar e dizer assim: Deus, eu quero te ouvir. Hoje eu quero te ouvir. Hoje eu quero que o Senhor fale comigo. Quando você estiver lendo a palavra, diga: Deus, o que o Senhor está querendo falar comigo? Né? O Espírito Santo é aquele que fala. Nós fizemos alguns exercícios ano passado na nossa conferência do Espírito Santo, nesse final de semana, na nossa escola, chamados para fora. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo guia. Né? Nós separamos em grupos de evangelismo os irmãos. Né? A gente estava ali, eu, a irmã Roseli, a Cris e a minha pequena, a Ana. A gente orou e a gente entendeu. Nós precisamos ir nessa direção. Nós estávamos indo na direção, era aquela direção, mas o Espírito confirmou mais onde a gente deveria ir. A gente encontrou uma pessoa, a gente fez a oração de entrega, ela entregou a vida a Jesus, e nós esperamos que ela permaneça em Cristo, que ela permaneça no Senhor. Do que eu estou falando? O Espírito fala. Sabe quando você está andando na rua, traz aquela impressão de deveria ter feito alguma coisa? Sabe aquele constrangimento? Aquele constrangimento quando você peca, a Bíblia vai dizer que o Espírito nos constrange. Sabe aquela vontade, né, de fazer algo de Deus? Gente, que vontade de ler a Bíblia. Né? Não é sempre que ela vem, né, mas aquele incômodo. Caramba, eu preciso ajustar minha vida. Caramba, eu preciso ler a Bíblia. Meu irmão, é o Espírito. É o Espírito de Deus. E a Bíblia vai dizer que a carne milita contra o Espírito. A carne briga contra o Espírito. Sabe por quê? Meu irmão, você vai no cinema, você assiste um filme de 3 horas. 3 horas sentado no cinema. Né, assistindo o filme, aquela vontade de fazer xixi, que tomou 2 copão de refri, comeu um monte de pipoca, cai no banheiro. Não levanta. Na igreja, 1h15 de culto. Você levanta 2, 3, 4 vezes para tomar água. Por quê? Isso é espiritual também, meu irmão. Né, tem um contexto de concentração, e a gente até tenta criar uma liturgia que você não se distraia muito, né? Mas é espiritual também, é a carne lutando contra o espírito. Né, meu irmão? Passa a madrugada assistindo Netflix, vai pra vigília e dorme. Por que vai pra vigília e dorme? Tem um contexto físico, é verdade, mas há um contexto espiritual também, é a carne militando contra quem? Contra o espírito. Né, os desenhos fizeram a figura de linguagem do anjinho, né, e do vermelhinho, né, que fica soprando a nossa vida. Isso é verdade. 2 vozes vão soprar no nosso ouvido. Né? 2 vozes, voz de Deus e voz que não é de Deus. Né? Se não é de Deus, é do vermelhinho. Quer ver um momento muito propício para isso acontecer no nosso dia a dia, no culto? Momento de ofertas, momento de contribuir. Né? Vem aquela vozinha, não dá não. Né? Você vai ficar dando dinheiro para a igreja, não contribua não. É um exemplo. Né? O Espírito fala, meu irmão. O Espírito constrange. O Espírito nos guia. Eu quero finalizar, eu quero começar a ir para o final com Romanos 8,14. Esse texto é fantástico. Ele vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu vou ler mais uma vez. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A palavra guiados aqui, o significado delas é tomado pela mão. Tomados pela mão e levados ao seu lugar de destino. Hoje, né, primeiro dia de aula da minha filha desse ano letivo, fomos eu, a Cris. Eu lembro que eu peguei na mão dela, a Cris pegou do outro lado da mão dela. Nós fomos até a escola, descemos do carro, passamos pela portaria, levamos ela até a sala e deixamos ela lá. Ou seja, essa é a direção do Espírito. Os filhos de Deus, aqueles que permanecem, né, são tomados pela mão, são guiados pelo Espírito Santo. Né? Mas como é que eu permaneço?
também dizendo: Espírito Santo, me guia. Espírito Santo, eu quero me relacionar contigo. Espírito Santo, eu quero ter experiências contigo. Espírito Santo, eu quero o tempo todo me relacionar contigo. Eu quero estar contigo. Eu quero me mover por ti. Sem ti eu não sou nada. Nós precisamos ter essa consciência, meu irmão. Sem a presença, sem a direção do Espírito Santo, nós não somos nada. Sem a direção do Espírito Santo, nós não somos nada. Se você entendeu, dá um amém na tua casa. Se você quer essa direção do Espírito Santo sobre a sua vida, né, diga um amém, dê um glória a Deus bem forte na tua casa em nome de Jesus. Quero te convidar a fechar seus olhos, onde você estiver. Se você pode, feche seus olhos, mas faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu entrego o controle da minha vida ao Espírito Santo de Deus. Eu declaro que eu irei permanecer no Senhor, com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus me ajuda a andar contigo, a permanecer no Senhor, a desenvolver a minha salvação, a permanecer em Jesus, hoje, para sempre, para que eu possa concluir a salvação, andando em glória, quando eu morrer ou o Senhor vier me buscar, em nome de Jesus. Amém, querido? Leve isso para a tua vida. Leve esse tempo, leve essa reflexão. Permaneça em Jesus através do poder do Espírito Santo. Aqui, em 40 minutos, a gente não consegue fechar uma doutrina completa a respeito desse assunto, mas espero que o Espírito Santo traga iluminação ao teu coração. Esse mesmo Espírito Santo que a gente acabou de falar, que ele traga iluminação, que ele traga direção ao teu coração, em nome de Jesus. Compartilhe essa transmissão, assista a nossa classe de EBD que nós tivemos ontem às 9h30, está lá no